A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adeuci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 5 da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título O Reinado de Acasias. Texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Salmo 7, verso 9. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Amados, hoje nós vamos estudar a lição 5 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Reinado de Acasias. Acasias era filho de Acabe com Jezabel. Ele andou nos caminhos de Acabe, nos trilhos de Jezabel, viveu segundo a idolatria implantada por Jeroboão em Israel. Acasias, mesmo tendo a oportunidade de se arrepender, ele preferiu mergulhar cada vez mais na idolatria. O seu reinado foi curto, durou apenas 2 anos ou um pouco menos. Nesse tempo ele fez Israel pecar, ele mergulhou na idolatria, ele então provocou a ira ao Senhor, e isto chegou ao extremo quando Acasias envia uma comissão à cidade de Ecrom, a terra dos filisteus, para consultar o Deus de Ecrom. Deus levantou o profeta Elias nesse tempo de apostasia, desobediência, pecado, para confrontar o pecado de Israel. E desta vez, Elias está confrontando o pecado de Acasias. Hoje nós vamos estudar acerca da importância de se ter um relacionamento com Deus. Vamos então avançar para o primeiro tópico da nossa lição, que nos diz um reinado marcado pela idolatria. Primeiro ponto, o Deus de Acasias. Antes de falarmos sobre o Deus de Acasias, vamos falar de Acasias. Acasias é resultado da união de Acabe com Jezabel. Ele nasceu em um lar hostil, marcado pela desobediência, pelo crime, pelo pecado. Acabe morreu na guerra quando ele estava confrontando com os sírios. Ele estava disfarçado em um carro e ele foi atingido por uma flecha de um soldado sírio que atirou aquela flecha a esmo, e aquela flecha veio atingir no espaço entre a couraça de Acabe, atingindo seu peito, ferindo gravemente. Acabe foi tirado de cena, conduzido por um carro. Quando foi à tarde, ele veio a falecer. Levaram aquele carro para lavar junto ao tanque de Samaria, e os cachorros, eles lamberam o sangue de Acabe para cumprir-se a profecia do profeta Elias em 1 Reis capítulo 21 e o versículo 19, que diz: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Acasias, ele venerava, ele adorava o Deus de Ecrom, o Deus Baal-zebub. Ecrom era uma importante cidade da Filistia, havia um santuário a esse Deus. Baal-zebub é uma versão de Baal com Zebub. Baal significa marido, senhor e dono. Zebub significa Zebu, que traduz-se por príncipe, ou seja, Baal-zebub significa príncipe das moscas. No Novo Testamento, conforme Mateus, no capítulo 12, o versículo 24, nós vemos que Baal-zebub, ele é chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. Acasias, ele caiu do quarto alto quando romperam as grades, e ele foi ferido gravemente, ficou prostrado em uma cama,
ele envia então mensageiros, uma comitiva, até a terra dos filisteus, para consultar o ídolo Baal-zebub. Nós veremos isso com mais detalhe no segundo tópico da nossa lição. Mas vamos avançando na nossa lição, no ponto de número 2. Acasias segue os passos de seus pais. Veja que Acasias, ele seguiu os passos de Jezabel e Acabe. Os seus pais foram seus mentores, foram homem e mulher mergulhados na idolatria que conduziu o seu filho a uma intensa vida de pecado. Nós podemos ver que Acasias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, até porque ele foi criado naquele ambiente de pecado. Nós podemos aqui perceber a importância que tem a família na influência e na criação dos filhos. Acasias, ele seguiu os exemplos que ele absorveram na sua casa. Veja que no processo de aprendizagem, uma criança, ele pode aprender por observação ou por imitação. E Acasias, ele observou a vida que Jezabel ela tinha frente à idolatria e ao pecado, quando ela confrontou os profetas do Senhor, matou alguns profetas, confrontou com Elias, Acabe, um homem violento, cruel. Todo aquele cenário da família, cenário da casa de Acabe e Jezabel, estava ali o seu filho Acasias observando tudo aquilo. Quando Acasias cresceu, chegou a oportunidade de assumir o trono, ele então, agora, ele foi imitar a violência, a idolatria, a criminalidade dos seus pais. Nós podemos ver que o lar é o lugar mais importante onde se forma o caráter de uma criança. O caráter moral e o caráter espiritual é formado ainda na infância. E isso nós podemos ver a importância que tem um lar cristão. A família é a célula máter da sociedade. É na família onde é formado a vida cotidiana do cidadão. Neste sentido, nós podemos ver que um lar cristão que conduz os seus filhos no trilho da salvação é um lar abençoado que oferece condições para a sua geração crescer no temor do Senhor. Veja que esta influência Acasias ele não teve na sua casa, mas nós sabemos que o lar ele é muito importante na formação dos filhos. A escola, em muitos tempos atrás, ela foi coadjuvante na educação dos filhos. Hoje, a escola é um mero lugar onde se aprende a cultura, onde se obtém conhecimento. Em nossos dias, a escola ela não exerce mais a influência moral, muito pelo contrário. Alguns valores de família são deturpados. Em muitas escolas, os nossos pré-adolescentes, eles são orientados, o rapazinho, por exemplo, é orientado a usar preservativo para que ele não venha adquirir doenças venéreas. As mocinhas é orientada a usar anticoncepcionais para não se engravidar. Veja que falta ainda uma escola que forma também o caráter da criança, que indica para eles um preservativo também para a alma, que é o nome e o sangue de Jesus. A igreja também sempre exerceu influência na criação dos filhos, mas hoje nós sabemos que a igreja ela precisa intensificar mais no ensino, na orientação, para que ela também possa exercer o seu papel de uma forma muito exemplar e especial. Muitos pais têm negligenciado a criação
na formação cristã dos seus filhos. Muitos não levam seus filhos para a escola. E nós devemos conduzir os nossos filhos para a casa do Senhor, porque além de nós apresentarmos os valores cristãos na vida doméstica, precisamos também ensinar os nossos filhos a irem para a igreja, especialmente para a escola dominical. Muitos pais e mães, às vezes no domingo, preferem ficar dormindo, reclamam às vezes: coitado do meu filho, ele estudou a semana inteira, levantou cedo, domingo é o dia de descanso. Além de tudo, também é o meu dia de descanso, afinal, eu trabalhei a semana inteira. E muitas vezes fica deitado, não quer ir para a escola. Quando chega aquele momento em que o seu relógio biológico está acostumado a acordar, certamente você vai acordar. Você fica na cama acordado, rolando de um lado para o outro. Enquanto isso, você perdeu a oportunidade de ir para a escola dominical e levar o seu filho. Inevitavelmente, lá na frente, isso pode fazer uma falta muito grande. Hoje, muitas vezes queremos ficar na cama, deitado um pouquinho mais, e não queremos conduzir os nossos filhos para a escola dominical, porque cansa, é desgastante. Mas precisamos tomar cuidado, porque se assim continuarmos procedendo, vai chegar o dia que apenas nós não vamos ficar acordados no domingo pela manhã. Corremos o risco de ficarmos acordados a noite toda, sem saber por onde andam os nossos filhos, que passam a noite, não sabem onde estão e nem fazendo o quê. Por isso, nós precisamos despertar, precisamos acordar, porque em casa nós temos o compromisso de formar o caráter moral e espiritual dos nossos filhos, mas a igreja ela tem um papel importantíssimo de ajudar, tirar aquelas coisas que são colocadas durante a semana na mente dos nossos filhos. Nós precisamos também intensificar, porque os nossos filhos muitas vezes estão sendo orientados por professores e professoras que não têm nenhum temor de Deus. E para isso, nós precisamos investir da nossa família, levando eles para a escola dominical. Acasias não teve esta oportunidade de ter um ensinamento, de ter uma boa orientação. Ele cresceu naquele ambiente de pecado e o que ele tinha agora era somente de seguir aquele trilho que lhe foi ensinado, intensificado na idolatria. Por isso, Acasias, ele viveu mergulhado na idolatria e isto custou caro para a sua própria vida. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Elias desafia a adoração a Baal. Primeiro ponto, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias, ele caiu do seu quarto no alto quando as grades romperam. Ele adoeceu, ficou ferido, machucado e cada vez ia se arruinando. Ele envia então mensageiros, uma comitiva, até a terra dos filisteus, a cidade de Ecrom, consultar a Baal-zebub. Enquanto aquela comitiva seguia para a terra dos filisteus, o anjo do Senhor, ele comunica com Elias e dá ordem para que Elias pudesse interceptar aquela comitiva e levar uma dura mensagem, a mensagem que seria de juízo para o rei Acasias. Isso nós podemos ver que aquela comitiva, ela contrariava todos os princípios divinos. Deus, quando estava com os filhos de Israel no deserto, ele orientou os filhos de Israel acerca da idolatria, orientou os seus filhos, filhos de Jacó, que quando eles entrassem em Israel, eles deveriam tomar cuidado.
Veja que Deus advertiu os filhos de Israel no livro de Levítico, no capítulo 19, o versículo 31. Ele adverte o seu povo dizendo: não vos vireis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que Deus, ele queria estar presente na vida religiosa de Israel. E agora, Acasias, infringindo a recomendação do Senhor, tinha virado as costas para Deus e tinha seguido aos ídolos, estava enviando uma comitiva para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom. E então Elias, ele intercepta aquela comitiva e traz uma dura mensagem para o rei. E ele diz: não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Diz aquele que vos enviou, dizendo: da cama que subistes não levantarás, certamente morrerás. Uma mensagem de juízo, uma mensagem para punir a idolatria. Quando Deus envia o profeta Elias para confrontar aquela viagem, a intenção do rei em consultar um Deus estranho, certamente Deus estava querendo dar oportunidade para que Acasias viesse se arrepender. Se ele retrocedesse do seu pecado, certamente o Senhor usaria de misericórdia. Vamos para o segundo ponto da nossa lição: a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando os súditos do rei chegaram com a mensagem de Elias, dizendo: da cama que subiste, não descerás, certamente morrerás. O rei então perguntou: como é esse homem? Eles disseram: é um homem que veste pele de couro e um cinto à altura dos seus lombos. O rei Acasias logo identificou que esse homem seria Elias. Ele está me perseguindo como perseguiu o meu pai e a minha mãe Jezabel. Certamente ele sentia agora que estava sendo prejudicado por Elias, mas Elias tinha enviado uma sentença real, uma sentença para o rei para banir a sua idolatria, o seu pecado. O rei Acasias envia então uma comitiva para prender Elias, enviou um capitão com 50 soldados, e eles foram arrogantes, em tom de escárnio, chamou Elias de homem de Deus: desça porque o rei te chama. Então Elias, consciente da sua profecia, sabia que estava fazendo a vontade de Deus, ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que naquele instante um raio caiu do céu e queimou aquele capitão, os seus 50 soldados. O rei Acasias envia uma outra comitiva para prender Elias, e eles foram mais arrogantes ainda, e disse: homem de Deus, desça depressa, porque o rei te chama. Elias novamente usa as mesmas palavras: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E naquele momento, novamente, o raio desceu e queimou o capitão e os seus soldados. Isto serviu para quebrar o orgulho, o ego de Acasias. E então Acasias agora estava quebrado na sua arrogância. E ele envia uma outra comitiva. E essa comitiva, ela foi mais branda. Aquele capitão ajoelhou, pediu por clemência, misericórdia, para que Elias pudesse poupar a sua vida. Estava agora reconhecendo que Elias era verdadeiramente um homem de Deus. Estava agora falando sério acerca daquele homem, respeitando a unção e a graça do Senhor Jeová sobre a vida de Elias. O anjo então disse para Elias: desça com esse. E ele então foi até Acasias, e ele chegou a Acasias
levando a mesma sentença para Acasias. Então nós vemos aqui que aquele profeta, ele desceu com segurança até o palácio para levar a mensagem direta para o rei Acasias. Vamos para o terceiro ponto, o ministério de fogo. Elias, ele pode ser chamado profeta de fogo. Em alguns momentos desceu fogo do céu, por exemplo. Em 3 momentos desceu fogo do céu do ministério de Elias, no Carmelo, quando ele enfrentava os profetas de Baal. Nós vemos também que o fogo ele apareceu no Monte Horebe quando Elias estava na caverna. E desta vez, sobre as 2 comitivas de soldados que foram prender, Elias também se manifestou fogo do céu. Então nós sabemos que o homem que está na direção do Senhor, Deus ele tem sempre uma resposta, ele pode descansar no Senhor, porque a mensagem que o Senhor manda entregar, ele dá garantia daquelas palavras, que elas se cumprem integralmente. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro ponto, o julgamento do Senhor contra Acasias. Veja que a sentença de julgamento do Senhor contra Acasias foi muito forte, e Elias foi um veículo, foi um instrumento que Deus usou para levar aquela mensagem ao rei Acasias. Tudo isso era consequência da idolatria, tudo isso era consequência da sua vida de pecado. Então, por causa do seu pecado, Acasias ele estava sentenciado à morte. Então nós sabemos, amados, que Deus ele opera de uma forma extraordinária. Ele operou no passado e Acasias pôde ver a grandeza do poder de Deus, mas nem assim ele retrocedeu. Nem vendo a manifestação do poder de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Então ele continuou uma vida obstinada, uma vida de pecado. Então nós podemos ver que aqueles que permanecem no seu pecado, certamente terá consequência e pagará pela sua vida obstinada, pagará pela sua vida de pecado. Muitas pessoas confundem o amor de Deus, pensam que Deus é amor. Deus não vai lançar ninguém no inferno, porque Ele é amor, Deus ama, Ele fez o céu para todos. Não, Deus na verdade é amor, mas os pilares da graça, que é o amor não vem sozinho, o amor está junto com a justiça de Deus e a misericórdia. Da mesma maneira que Deus ele realiza o amor, Ele executa justiça. Quando Deus, a Bíblia nos diz que amou o mundo de tal maneira, e esse amor que manifestou amando o mundo, manifestou a sua justiça sobre o seu Filho, levando o seu Filho até a cruz por causa dos nossos pecados. Nós vemos a grandeza da misericórdia de Deus, mas a justiça de Deus, ela jamais falhará. Vamos então para o segundo ponto, a determinação de Elias e a morte do rei. Veja, quando Elias ele foi com os soldados encontrar com Acasias, ele vai com uma sentença clara. Aquela sentença já havia dita para os súditos do rei. E agora, Elias ele segue para casa ou para o palácio para estar cara a cara com o rei. Elias era um homem sisudo, um homem firme. Ele não abria mão das suas convicções. Ele também não abriu mão da sua mensagem fidedigna, da forma que o Senhor lhe deu a mensagem. Ele levou a mensagem na íntegra, sem deixar passar ou faltar uma palavra.
E ele então diz diretamente para Acasias: da cama que subistes não descerá, certamente morrerás. Veja que esta palavra de Elias foi uma palavra tão fiel que o reinado de Acasias foi curto. Acasias, ele faleceu em decorrência daquela enfermidade. Ponto 3. As qualidades de Elias. Nós podemos ver aqui que neste episódio vemos aqui algumas qualidades de Elias. Vemos aqui pelo menos 6 qualidades do profeta Elias. São qualidades importantíssimas na vida ministerial. São qualidades importantíssimas para aquele que é usado, que é instrumento na mão do Senhor. Primeiramente, nós podemos destacar aqui a intimidade de Deus ou de Elias com Deus. Deus falava com Elias, a mensagem que Deus dava a Elias era uma mensagem fiel, íntegra, sem retoque, era uma mensagem direta. O que mostra que Elias, ele gozava de uma intimidade com Deus. O homem de Deus, o obreiro do Senhor, a mulher de Deus, precisa ter intimidade com o Senhor. É na intimidade com Deus que Deus ele opera de forma grandiosa. E Elias tinha intimidade com Deus de uma forma extraordinária, que a sua palavra jamais caiu por terra. Nós vemos que Elias tinha uma outra qualidade. Ele tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel. Elias foi chamado para combater a idolatria, confrontar com o pecado e proclamar que somente o Senhor é Deus. Então, ele proclamou que só o Senhor é Deus, colocando assim a verdadeira adoração ao Senhor Jeová. Vemos também que Elias, ele foi um grande combatente acerca da idolatria. Ele confrontou a idolatria em Israel, confrontando reis, até mesmo correndo perigo de vida. Mesmo assim, ele não abriu mão das suas convicções, não abriu mão da sua mensagem. Elias também, ele tinha clareza nas suas sentenças. As mensagens de Elias eram claras, era curta, mas eram duras e fiéis. Sempre a mensagem de Elias, ela foi autenticada pelo Senhor. Quando Elias falava, certamente aquela palavra vinha do coração de Deus. O que nós podemos ver aqui também, que havia fidelidade de Elias com o Senhor. E fidelidade é algo imprescindível no relacionamento do homem com Deus. Nós precisamos buscarmos ser mais fiéis ao Senhor, porque o Senhor jamais deixará de ser fiel conosco. Vemos também que uma das coisas que destacou na vida de Elias foi a sua grande coragem. Elias, ele não abria mão, ele enfrentava na forma que o Senhor enviaria ele ia com toda a coragem, sabendo que o Senhor estava lhe protegendo, o Senhor estava protegendo na retaguarda, na frente, pelos lados, por cima, por baixo. Ele estava nas mãos do Senhor, muito embora estivesse em perigo, mas a sua coragem dava a Deus a segurança, a estabilidade, a garantia de que Deus ele sempre estava presente, protegendo a vida do seu profeta. Então nós sabemos, amados, que Deus ele conta conosco. Ele quer a nossa coragem, ele quer a nossa disposição, a nossa obediência, porque Deus também ele está procurando servos e servas autênticos que ele possa usar na sua obra nesse tempo difícil, nesse tempo de pecado, nesse tempo em que as pessoas muitas vezes vivem diferentes. O Senhor procura servos fiéis
para proclamar a sua palavra sem corte e também sem retoques. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.